Plenário. Senador Jim. Item número 20. Depois 19. 248. Projeto de lei da Câmara 56 de 2009. Acrescenta, não terminativa também essa matéria. Acrescenta a seção 2A ao capítulo 1º do título 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto de Lei 5.552, de 1º de maio de 43, para dispor sobre jornada especial de trabalho aos operadores de telemarketing. Deputado Bernardo Ariston, autor desse PLC 56, que tramita em conjunto com os 673. O senador Jim, ao apreciar a matéria, foi favorável ao projeto de lei 56 na forma do substitutivo que apresenta e contrário ao projeto de lei do Senado 673. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Vital. Nosso presidente da CCJ, é dessa forma mesmo. Esse projeto já foi bastante discutido, bastante analisado. É um projeto em relação ao PLC 56 de 2009, a matéria que se pretende regular já é objeto da portaria número 9, de 30 de março de 2007, do Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que aprova o anexo 2 na forma regulamentadora número 17, que dispõe sobre o trabalho em teleatendimento e telemarketing. Essa portaria, que entre os temas abordados, estabelece a redução da jornada de trabalho para no máximo 6 horas, desde 2007, 6 horas diárias. Deveria alcançar todas as empresas que mantêm serviços de teleatendimento, telemarketing, nas modalidades ativo, receptivo e centrais de atendimento telefônico e centrais de relacionamento com os clientes, call centers, para prestação de serviços, informação e comercialização de produto. Uma portaria tanto quanto uma norma regulamentadora, todavia, enquanto instrumentos normativos infralegais, tem campo de atuação bastante restrito, não podendo inovar, criar ou estabelecer regras que extrapolem os limites da legislação em vigor, o que ocorre no presente caso. Assim, em respeito aos princípios constitucionais, esta alteração somente poderia ser implementada através de lei e ou posicionamento dos tribunais superiores ou como resultado de negociações de acordo ou convenções coletivas de trabalho. O projeto de lei da Câmara 56 de 2009, uma vez aprovado, trará maior segurança jurídica no que tange a jornada do trabalho dos operadores de telemarketing. No mérito, não há reparos a fazer, segundo demonstra a própria portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, como extensa e detalhada regulamentação da atividade e publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, segundo o qual o princípio dos fatores de estresse desses profissionais são a alta demanda qualitativa e quantitativa, o grande volume de informações a ser manipulado, a necessidade de executar o trabalho de dentro do tempo médio de atendimento, a existência de fila de espera, relações conflituosas, razão pela qual deve estar submetidos a uma jornada de trabalho especial. Enfatizo que a proposta regulamenta uma atividade de suma importância, não só para a economia do país, pela geração de empregos e incremento dos negócios, e de que é responsável, mas também para o consumidor brasileiro, pelos princípios e diretrizes que estabelece para a sua proteção. Neste contexto, é louvável a acolhida pela Comissão dos Princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, bem como a determinação dos dias e horários em que o contato das empresas de telemarketing com o consumidor é proibido ou condicionado à prévia autorização do interessado. É de se destacar ainda o estabelecimento de hipóteses de responsabilidade por infrações cometidas pelo prestador de serviços de telemarketing e dos provedores, por meio de provedor de internet, operador de telecomunicações, em caso de dano a consumidor ou a incapaz. Por fim, em atendimento ao preceito regimental, artigo 260, inciso 2B do Regimento Interno do Senado Federal, aprovamos o PLC 56 de 2009 por ser o mais antigo. Entretanto, embora formalmente rejeitado o PLS 673 de 2011, é aproveitado integralmente no texto constante que emenda que no final apresentamos. Pelo voto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em face do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara 56 de 2009, pela rejeição do projeto de lei do Senado 673 de 2011, na forma da seguinte emenda, que na sessão com substitutivo.
Senhor presidente, é uma matéria que já foi bastante discutida e que realmente só faz melhorar, aproveitando todas as regras do Código do Consumidor. O voto, então, é pela sua aprovação. Cumprimento a Vossa Excelência. Em discussão a matéria. Senhor presidente. Para discutir. Senhores senadores. Senador Pedro Táxi. Senhor relator, eu tenho duas sugestões. A primeira delas é no artigo 3º, inciso 4. Ali no texto está que a entidade que patrocinar ou aquela que for contratada para prestar serviço de telemarketing deverá manter por um período de 3 meses. Já existe uma lei que estabelece que o período de 5 anos. A sugestão seria que o armazenamento dos dados dos empregados das empresas contratantes 5 anos, porque a lei... Existe uma lei que estabelece isso, é a Lei 9.873 de 99, que estabelece o prazo prescricional administrativo de 5 anos para imposição de penalidades. Não é funcionário, não. Tá. Aí não é funcionário, aí é empregado. Não. No inciso 4. Pelo que eu estou entendendo aqui, a entidade que patrocinar ou aquela que for contratada para prestar serviço de telemarketing deverá manter por um período de 3 meses o registro das pessoas físicas e jurídicas destinatárias de cada campanha de telemarketing. Exatamente. Para quem vai ligar. Na verdade, é um cadastro de assinantes. Só que esse prazo é muito curto, reduzido. Esse prazo é reduzido porque vai dificultar a investigação sobre abusos que porventura possam ser praticados. Então, por isso, o prazo aí não pode ser só de 3 meses. Então, a sugestão é que o prazo seria de 5 anos, a título de sugestão. Se isso não for possível, eu vou apresentar a emenda no turno suplementar. Né? E uma outra sugestão é no artigo 8º, senhor relator. O artigo 8º tem que deixar expressa a competência de autoridade de defesa do consumidor para aplicar a multa relacionada, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 8º, porque as entidades podem aplicar determinadas multas no Código de Defesa do Consumidor, mas existem outras multas além destas que elas possam aplicar. Então, sem prejuízo das demais penalidades. Eu vou votar favoravelmente ao projeto, entendo que o projeto é muito bom, mas essas duas sugestões... São 2 sugestões que eu consulto o senhor relator, se as incorpora, se não as incorporar, nós deixaremos para o turno suplementar. Senhor presidente, dentro do princípio da oralidade, eu incorporo as 2 sugestões feitas incorporadas as 2 sugestões, senador Pedro Táxi. Eu tenho o texto já aqui. Tá bem. Tem o texto pronto, está combinado, então. com as sugestões. Senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado com as 2 sugestões, o relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao PLC 56, na forma da emenda número 1, das sugestões do senador Pedro Táxi, 1 e 2 e 3, que transformar-se-ão em emendas. As matérias irão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle.